Programa não recomendado para menores de 14 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. O Hotplan é um programa de planilhas de cálculos fornecido em cartuchos e feito especialmente para o Hotbit. Quando instalado, o Hotplan transforma seu Hotbit numa poderosíssima planilha eletrônica, onde centenas de cálculos poderão ser feitos automaticamente e num tempo curtíssimo. Algumas atividades exigem controle frequente e envolvem grande número de itens a serem verificados. Muitas vezes, esses itens estão intimamente relacionados entre si, e é nesses casos que o uso de uma planilha de cálculo se torna indispensável. Imagine uma enorme tabela com 31 linhas e 12 colunas, onde estão anotados valores diários relativos a um determinado investimento. Sendo que todos os valores estão expressos numa unidade padrão, dólar, por exemplo, mutável de dia para dia. Esse é um trabalho bem simples, mas mesmo assim, imagine só o trabalho que daria ter de alterar toda a tabela cada vez que o dólar mudasse de valor. Numa planilha eletrônica como o Hotplan, esse trabalho é incrivelmente simplificado. Basta alterar uma única posição da tabela para que todos os valores sejam automaticamente corrigidos. Existem muitas outras aplicações mais complexas, onde o uso de uma planilha eletrônica se faz indispensável, mas por enquanto, velha é essa planilha do Google Docs que você acabou de criar para conferir a lista do supermercado. E também esse PC aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no 65º episódio do Retrocomputaria, ou o primeiro episódio do Retrocomputaria com Maper. Um Bank Switch. Um Bank Switch. Acho que tem tudo a ver, inclusive, o primeiro episódio de Bank Switch em ser sobre esse tema que vocês já devem ter imaginado que nós vamos falar hoje. Vamos falar dela, que é amor e ódio ao mesmo tempo, em doses provavelmente variáveis ao longo do tempo. Hoje, provavelmente, é muito mais ódio do que amor, mas é uma coisa inevitável na vida moderna, que são as planilhas eletrônicas. Ufa, por um momento eu pensei que você estava falando das impressoras. Eu fico doido da minha cabeça. Não, ainda vamos falar um dia de impressoras. Que as impressoras quase sempre são ódio, né? Vamos falar um dia sobre impressora, mas vai ser o seguinte: vamos antecipar como vai ser esse podcast. Vamos todos reunir e vamos todos gravar o nosso som quebrando todas as impressoras possíveis e imaginárias. E vamos Não, César, melhor ainda, vamos fazer um episódio que nós vamos falar normalmente, enquanto ao fundo ficará o ruído de impressoras matriciais imprimindo. Pera aí, a minha lei de 90 vocês não vão quebrar não, tá? Se vocês gostaram, se não gostaram, que se dane. Mas este não é um podcast sobre impressora ainda. Esse é um podcast de planilha eletrônica. E bom, todo mundo já falou, vamos se apresentar. Sou César Cardoso. Eu sou João Cláudio Fidelis. Ricardo Pinheiro e Giovanni Nunes. Tudo começa do começo, óbvio, né? Um dia a gente vai fazer um podcast do contrário, do final pro início. Mas enquanto já não chega, vamos falar do início, que era... O que era mesmo do início? Era o verbo? Não era a célula. Era a célula e era a tabela. A ideia da planilha, a rigor, ela já existia. Eram folhas de papel com linhas. Normalmente, para quem é frequentador de papelaria sabe que tem essas folhas de papel com linhas que você coloca no fichário, que o pessoal usava em livro razão, em escritório de contabilidade. Não é uma ideia completamente maluca. Isso já existia no mundo analógico, vamos dizer assim. César, então explica rapidinho pro povo que está escutando a gente e tem menos de 20 anos, o que é um livro razão? Você não entende, bulufa! Cara, livro razão. Pensei que você ia fazer a pergunta que eu explicar o que era um livro.
Segue o barco. Livro Razão. Então, vamos lá. Livro Razão, como tudo que é contabilidade, é um troço bizarro, né? Mas enfim, basicamente, o Livro Razão, para cada página tinha uma conta. Eu não sou um contador. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mas vamos dizer, que eu consigo lembrar de contador agora. Era um livro mesmo, cada conta era uma página. Conta em contabilidade, entenda-se. Por exemplo, o caixa da empresa é uma conta, o que está em banco é uma conta, eventualmente fornecedores podem ser uma conta, etc, etc, etc. E é obrigatório. A legislação comercial brasileira, ela obriga que você tenha um livro razão para que você consiga demonstrar a movimentação analítica das contas que estão escritas no diário. É um termo de contabilidade, cada conta, cada movimentação cai no livro diário, e esse livro razão vai alimentar o balanço, o balancete e o balanço das empresas, que a gente tem que ter a cada mês, a cada ano, etc e tal. Alguém certamente vai me corrigir nos comentários sobre contabilidade. Eu não vejo há 20 anos nada envolvendo contabilidade, então já peço desculpas. Não é 20 não, 25. Ô, cara burro! Então, mas é basicamente o livro Razão é um livro muito importante dentro da contabilidade, porque é um livro utilizado extensivamente pelas empresas, pelos contadores, para guardar as transações e alimentar o balanço. E sim, é um livro mesmo, papel. Pra galera que tem seus 12 anos, 10, 12, 15 anos, a gente tem muita galera mais nova ouvindo nosso podcast. Um abraço pra vocês, espero que vocês gostem. Papel mesmo, pessoas escreviam, caderno, fichário, anotava com lápis, depois apagava, escrevia a tinta e... Para todos os efeitos, né, César? O livro razão é fosse o registro físico das operações de contabilidade. E fim da história. Você tem teu dinheiro em conta, você tem seu dinheiro no cofre, ou sei lá o que, isso tá, entre aspas, na nuvem, né? Isso tá numa coisa que não te pertence, está no balanço, está no saldo bancário, está em algum outro lugar. O que você faz é registrar. Pode ser saldo bancário, pode ser. Pode ser, por exemplo, algum recebível que você tenha por algum serviço que você prestou, ou então alguma coisa que você vai ter que pagar por um serviço que outros te prestaram. Isso tá em vários lugares. Tá rolando por aí. O livro Razão, ele ajuda... Te ajuda é uma agenda. Te ajuda a saber o que você tem que fazer com o teu dinheiro e o que os outros têm que fazer para te dar dinheiro. E vale lembrar que assim, escritório de contabilidade até meados dos anos 70, finalzinho, início dos anos 80, eles tinham, digamos, contas nos Estados Unidos, quadros grandes, quadros negros para escrever com giz, poder fazer. E aí eles faziam a atualização, mesma ideia da planilha eletrônica, mas a ideia de atualização à mão. O grande avanço da planilha foi justamente automatizar esse processo. Mas você falou da automatização do... César, o próprio, só para fechar um pouquinho esse assunto, o próprio termo, a própria palavra para contador, né, em inglês, que é o accounter, é justamente isso, é o cara que registra na conta, o cara que preenche o livro, e nada mais. César, lembrei que agora do curto do pessoal do Monty Python sobre os contadores que se revoltam e fazem interpretam navio pirata. Eu sou um cara complicado. Meu Deus. Enfim, essa vocês procuram no YouTube, não vamos colocar nos links não. Mas enfim, beleza, isso aí existe. Essa maneira de você trabalhar foi montada ao longo do tempo, por anos e anos de mudanças, legais inclusive. Toda a contabilidade, ela é fundamentalmente, ela é muito permeada por mudanças da lei, ela está o tempo todo ali ligada a coisas que a lei te obriga a fazer, que não te obriga a fazer, etc, etc. Beleza, apareceu o computador, cérebro eletrônico, anos 60, cérebro eletrônico. E é aquela coisa, o que as pessoas pensavam? Joga o meu dado, o computador se vira para resolver e imprime. E ainda assim, tem outra questão assim, computadores foram usados dentro dos departamentos financeiros ou para o controle financeiro das empresas, já uma coisa que surgiu logo que surgiu a própria computação. Os computadores começaram a ser usados dentro das empresas como um todo. Mas eram sistemas online, eram sistemas extremamente complicados. Hein, César? Nem tecnicamente eles faziam parte do sistema, né? Eles eram o meio do caminho. Eu lembro que a IBM ela tinha um produto que era uma espécie de somador. Tenho papéis onde eu anoto valores, eu vou anotando valores em cartões e jogo naquela máquina. Ela fazia a verificação de todos os valores, positivo e negativo, e no final gerava o resultado que o contador pegaria na impressora ou em algum outro lugar, né? E anotaria no livro da contabilidade. Eu fazia parte do sistema. Em resumo, era uma calculadora gigante? Muito grande e barulhenta. Nossa. Eu vi um aparelho desse no National Museum of Computing em Bletchley Park, que foi usado inclusive para contabilização de votos em eleição.
na Inglaterra. Era uma máquina barulhenta e grande, esquisita. Ali acho que contabilizava 50 cartões por segundo, não lembro a quantidade, mas era uma quantidade grande de cartões. E um guia colocou ele inclusive em funcionamento pra gente ver. Eu não sei se eu cheguei a filmar e botar lá em funcionamento, mas era pra fazer contagem. Cartão perfurado. Isso aí já era digital ou ainda era analógico? Não, a máquina acho que era analógica, aquela máquina. Aquela máquina dos anos 50. Analógico. Na verdade, computadores analógicos sempre tiveram também facilidade na parte matemática. Aliás, uma pequena observação, até hoje sistemas online não são coisas simples de você trabalhar. Um abraço para SAP. Dou a minha cara pra bater. Gosto muito de vocês, né? O pessoal que vende ERP, né? TOTOS, SAP, Salesforce, pode ser tentado. Até hoje não é uma coisa complicada. Mas enfim, né? A ideia da planilha já existia e foi relativamente fácil você criar, você transformar isso em uma planilha eletrônica, né? Você já tinha um conceito, né? Implementar isso no computador não era tão, assim, tão espantoso, mas a questão de criar a relação entre as células... Aonde surgiu essa ideia? Já que as pessoas não tinham aí o conceito de que o computador poderia usar os dados no meio do caminho, ao invés de ser apenas um cara que jogava os dados para algum lugar para que a pessoa trabalhasse. Teve alguém que implementou isso pela primeira vez, César? A primeira planilha eletrônica para computadores, não microcomputadores, isso, foi uma chamada Lampar, para uma máquina em time sharing chamada General Electric 400. Sim, crianças, havia um tempo que a General Electric fazia computadores. Não só lâmpada. Teve uma época que ela fazia geladeiras. A geladeira do pós-casamento dos meus pais era uma GE. Por que você faz uma geladeira ainda, né? Meus pais também tiveram uma geladeira GE durante muitos anos. E a GE até hoje faz turbina de avião a jato, inclusive. Eles fazem de tudo. Mas vamos dar um tempo. Quem é que explica aí o time sharing? Mas tio, o que é time sharing? Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Eu explico isso aí. Eu faço isso na frente de um bando de adolescente o tempo todo. Tô cagando, peidando pra vocês. A ideia de timeshare ou tempo compartilhado, a ideia é o quê? O sistema operacional lida com processos. O processo é, digamos assim, não é só o programa, é o ambientezinho onde o programa existe. O sistema operacional, então, o que ele faz? Ele coloca processos em execução e vai tirando. Qual é a ideia, então, do timesharing? Ele pega o tempo e dá para cada processo uma fatia de tempo. Digamos, por hipótese, que a fatia de tempo seja 20 milissegundos, por exemplo. Então, o que ele faz? Ele coloca o processo em execução, ele fica em execução, ele tem todo o uso dos recursos da máquina durante 20 milissegundos. Acabou o tempo, o processo é tirado de execução pelo sistema operacional, no caso é o scheduler que faz isso, ele tira e coloca o próximo processo da fila de execução e deixa em execução durante 20 milissegundos. Acabou, tira o segundo, coloca o terceiro e vai fazendo isso. Os arquivos são colocados de forma uma fila circular. O que quer dizer isso? Vai chegar um ponto, acabou de ser tirado o último, o primeiro é colocado em execução novamente. Então, basicamente, esse é o conceito de sistemas de tempo compartilhado, ou time sharing. Aí você tem, hoje em dia, sistemas operacionais Windows, toda a família Unix, Linux inclusive, grande parte dos sistemas operacionais hoje em dia são sistemas operacionais de time sharing ou de tempo compartilhado. Viram, crianças? Você não entende, burlufa? Se você não aliás, hoje em dia o time sharing é mais conhecido como multitarefa também. Se você, meu aluno, ouviu essa explicação e não entendeu, não tem desculpa, porque eu já dei essa explicação em sala. Vai cair na prova, tá? Ou caiu. Não tô dando aula de sistemas operacionais esse ano, não. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Mas vai cair na prova mesmo assim. A última é a 11ª questão. Boa ideia, vou acrescentar na prova. Vai cair na prova, hein? Não tem nada a ver. Vou dar aula de rede de computadores. Não tem nada a ver, vou incluir. Pronto, o problema é de vocês. Mas César, o próprio Dan Brinkley, ele chegou a comentar sobre tal da Lampar, né? Acho que ele conheceu a Lampar. E ele comenta que, na verdade, a planilha que ele programou não foi a primeira, já existia, né, a Lampar, e a lógica, na verdade, não era nenhuma revelação divina. A coisa que já existia. A folha de papel, dividida em linhas e colunas, a interseção da linha e coluna era uma célula, e a célula podia conter valores. Você tá explicando para as pessoas como é que lógicos, é uma planilha? Basicamente isso. A planilha é coisa simples. Linhas, colunas, interseção de linha e coluna uma célula. A célula pode ter número, pode ter lógico, pode ter texto, ou pode ter uma fórmula. E a fórmula que pode ter ou não referência a valores de outras células. Acabou. Não tem mistério. Tipo, aliás, acabou. O podcast acabou aqui.
Pode explicar o que é planilha eletrônica. Aliás, é o seguinte, hein, César? Do ponto de vista funcional, a planilha eletrônica ela é menos complexa em conceito que uma pessoa de texto. Inclusive, é bom lembrar aos meus alunos que estiverem ouvindo que o arredondamento que a planilha faz não é necessariamente ao seu favor, tá? Idiotas! É que a gente explicar, eu tenho uma planilha para lançamento de notas dos meus alunos, que após com os anos a gente vai refinando e melhorando, eu já lanço as notas, ela já me entrega o resultado do aluno lavado, penteado, perfumado, e se o aluno está aprovado ou não. Mas eu tenho sempre um aluno que chega para mim e fala: ô professor, eu tirei 5,1, dá para arredondar para 6 não? Ô cara burro! Ô professor, eu tirei 4, arredonda para 8 aí. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Essa aí é matemática, né? Não, porque os alunos sempre acham que o arredondamento é a favor deles. E não é necessariamente a favor deles. O arredondamento é feito critério lá, eu sempre aviso. Pô, professor, mas não dá pra andar pra cima não. Você ficou com 5,74. Arredondou pra 5,5. Pô, não dá pra 6. Não dá pra você tirar 0,02 a mais, não. Então, pra entender, sabe, planilha obedece à matemática, tá? E aí a matemática é exata. Se você tirar 5,74, é 5,74. Você tá com 5,5 de média e você vai fazer final minha, tá bom? Bom lembrar. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Só pra perguntar uma coisinha, em que ano que a Lampar entrou em funcionamento pela primeira vez? A Lampar entrou em funcionamento em 1969 e ela surgiu por uma necessidade Bell Canada, que na época era parte da AT&T, né, da Mabel. Na verdade, o primeiro caso o primeiro utilização da planilha eletrônica é de 69, mas... Olha só, então você está me dizendo que o nosso primeiro caso aqui de planilha para micros foi exatamente 10 anos depois? Exato, 10 anos. Primeiro precisaram existir os microcomputadores, né? Pra depois pensar o que fazer com eles. E qual foi a primeira? Vamos lá. Que rufem os tambores aí. A gente já falou do programador, um dos programadores, na verdade, que é o Dan Bricklin, o outro é o Bob Frankenstein. O Dan Bricklin, que é... Não é Bob Frankerton? Bob Frankerton. Oh, meu Deus do céu. Caraca! Não, justiça seja feita. Bob Frankerton não é Bob Frankenstein como estava na legenda do Triunfo dos Nerds. Se você assistir o documentário Triunfo dos Nerds e pegar a legenda no legendas.tv, tá lá, Bob Frankenstein. Eu peguei essas legendas, corrigi, mandei pro site, não sei por que não publicaram. Então se vocês que tiverem o documentário, quiserem a legenda corrigida, bota nos comentários aí embaixo que eu boto a legenda em algum lugar pra vocês baixarem, tá? O Legendas TV não gosta de mim. Deixa a gente fazer bullying com o cara, vai? Cara, tudo bem que o cara é um monstro, mas não nesse sentido. Enfim, um belo dia, Dan Bricklin estava fazendo seu MBA em Harvard, numa sala que hoje tem o nome dele, Sala Bricklin, e estava vendo uma apresentação de um professor. O MBA dele não era... O MBA dele era em... Caramba, só pra... eu não lembro agora direito. Ele estava fazendo o MBA, eu acho que... Vamos ver o currículo dele, então você vai ter entregue o TCC. Ele estava fazendo o MBA e estava no meio da apresentação de um professor. O professor teve que modificar um parâmetro, tinha errado, e foi recalcular na mão toda a tabela, porque teve que modificar o parâmetro. César, eu acho que ele não entregou o TCC, ele não se formou nesse MBA. Ele também não fala na documentação dele. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Enfim, deixa eu ver se na Wikipedia, o Wikipedia costuma ter, né? Mas enfim. Ricardo, acessa o látis dele aí enquanto isso. Eu tô bem arrumado mesmo. Boa. Deixa eu ver. Não, é perigoso, né? Podem ter forjado o látis dele, né? Podem ter alterado a roubadação do látis. O Bricklin se formou em engenharia elétrica de ciência da computação e o MBA dele era, assim, foi na Harvard Business School, era MBA em negócios mesmo. Administração, aqui tem um administração. E aí bateu a ideia, né? O Bricklin, que já tinha esse background de programação, começou a... vou fazer a eletrônica porque ninguém merece ficar recalculando tabela na mão. Mas ele ficou olhando aquele tiozinho careca, toda pegando o apagador e o giz, indo e voltando, pegando a calculadora. Meu Deus, coitado. E pensou, né? Dá pra fazer isso no computador. E aí começou a pensar, ele conta, nos links ele conta como surgiu a ideia, o que ele tava pensando, como ele montou. E em 1979, o Bricklin e o Frankton, já numa empresa chamada Software Arts, lançaram um programa, de $100, que exigia 32K de memória RAM e permitia salvar as planilhas em fita, depois caiu, ou em disco, mas só para Apple II. Esse programa se chamava VisiCalc. E aí é o nosso ponto de partida. VisiCalc quer dizer Visible Calculator. Conta o Bricklin, se vocês assistiram o Triunfo dos Nerds, tem uma entrevista com o Bob Frankerton, se eu não me engano, e ele fala que o pessoal de contabilidade, o pessoal vendo a planilha, olhando, vendo o funcionamento, o pessoal tremendo as mãos, isso quer dizer que eu não preciso recalcular toda a tabela na mão? Ele faz isso
pra mim se eu botar as fórmulas. Estou tremendo. Glória in excelsis Deo. Toca aleluia aí, então. Mas enfim, é óbvio. Em resumo, ele foi santificado, né? Depois que fez a planilha. Foi. Peraí que não é só isso. A santificação é mais hard. Porque aquela história, 79, o VisiCalc é de 79. O que é que qualquer pessoa normal e comum faria em 79 precisando de um programa que desse performance e ou velocidade em um micro disponível no mercado em 79? Escreve em Assembly. Isso mesmo, direto em Assembly. E o pessoal do Brutal Deluxe pagou pra ver e, né, tomou um truco na cabeça. Que realmente desassemblaram o programa que estava todo em Assembly. Tá aí disponível para quem quiser. Põe o link lá. Aliás, foi inicialmente feito para Apple II, né? Lembrar que ele criou uma expressão, ele forjou a expressão Clear Up. Nós vamos voltar a isso depois. Ele forjou essa expressão da Clear Up porque as pessoas literalmente compravam o Apple II para usar o VisiCalc. Não compravam o Apple II para botar na mesa, não compravam o Apple II para jogar Shoplift ou sabe-se lá o que se jogava naquela época, ou programar em Apple Soft Basic. Não, elas compravam por causa do VisiCalc. Você comprava um computador de $1.200 ou mais para rodar um programa de 100. Tipo, pensa, assim, a ideia do Killer App é essa. Você compra uma máquina que é muito mais cara do que o preço do software e você quer rodar um software. E foi o que aconteceu. César, 1.200 só um micro, né? Porque teria que ter uma plaquinha expansora. Eu acho que o Apple não tinha 32K de RAM nessa época. E mais o Não, tinha modelos com 48. Que 1.200 já era o modelo. Não, você pagava em torno de 1.500 pelo conjunto inteiro. Aí saiu um Apple II completo nessa época. Com 48K mais o drive, né? Mais um drive pra você brincar. Ou pasta com fita cassete, qual o problema? Com ou sem monitor? Com monitor. Não, acho que sem monitor. Você ia comprar, ligava na televisão da sua avó. No caso do Apple II é mais complicado, você não podia ligar na TV NTSC. Outras teria problema. Mas, já que a gente começou a falar de inovação, é basicamente o que é que o VisiCalc trouxe de inovação em relação ao Lampard ou o que se pensava. O recálculo automático. Isso é importante. Ou seja, você mudava um valor e recalculava tudo. O scroll em tempo real. A interface de usuário baseada na ideia da folha de cálculo, que a gente já comentou lá atrás, com uma barra, uma linha, na verdade, que era onde o usuário entrava com os valores e fórmulas, ou seja, você navegava, parava na célula que você queria e fazia a inserção do valor ou da fórmula. Anotação A1, ou seja, coluna A e linha 1. Coluna com uma letra e linha com um número. E um menu acessível a partir do uso da barra, a barra normal, como... Isso existiu durante anos. Aliás, essa ideia... Agora, até hoje, se você olhar, acho que o Office ainda tem, o Excel ainda tem, eu acho que o OpenOffice ainda deve ter suporte ao uso da barra como comando. A anotação até hoje é A1, coluna como a letra, ou duas letras, e a linha como o número. A interface do usuário, você pega a interface do VisiCalc, é exatamente a mesma que você vê hoje em qualquer planilha. Inclusive, o VisiCalc, a própria interface, hein, César, ela foi mexida para se economizar tela. Para você maximizar o uso da tua tela, tanto em 40 como 80 colunas. Tanto que você tem uma linha que identifica as colunas e você tinha mais duas linhas de texto que eram onde apareciam os comandos e algum resultado era exibido na tela. E até hoje, você pega a tela do VisiCalc, você pega a tela de uma planilha moderna, né, a planilha no seu computador que já é velho, etc e tal, tá lá, é familiar. É algo que você olha e bate o olho e diz, cara, eu consigo trabalhar nisso aqui. Não é muito diferente do que você está acostumado. Mudou muita coisa. Não é uma ferramenta que, digamos assim, sofreu atualizações ou grandes modificações há um tempo. Você pega o VisiCalc, pega um LibreOffice hoje em dia, você vai encontrar diversas similaridades. Mas o menu da barra não entrou, não. Não entra mais. Eu acho que o Excel durante muito tempo ficou, mas não por conta do VisiCalc. É por causa do Lotus 1, 2, 3, né? Enfim, chega lá. Calma, ainda vamos chegar nesse povo todo. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. A maneira que o Excel durante um ano foi exclusivo de Apple II, tendo em vista que vendeu 300 mil cópias, algo assim, vamos portar para outros micros, né? Caraca, 300 mil, 30 milhões que entrou naquela época. Nossa, 30 milhões numa tacada só. Agora imagine quanto entrou para Apple. Exatamente isso que eu ia falar, porque pelo menos uma metade disso aí, no mínimo, não tinha um micro, nem a planilha. Tem uma entrevista do Dan Bricklin a Quartz, que a gente vai colocar no show notes porque é muito extremamente interessante, quando que o próprio Steve Jobs disse explicitamente que o VisiCalc foi o que levou o Apple II para ter o sucesso que ele teve.
porque muita gente passou, a gente vai comentar mais sobre isso lá na frente, mas enfim, muita gente passou a ver sentido no computador a partir do VisiCalc. Mas não, voltando, beleza, portou para outros micros. E eu acho que a maneira que ele portou foi extremamente interessante. O port tinha que ser book compatible. Ou seja, tinha um book que eles sabiam e o port, ele tinha que reproduzir aquele book. Em resumo, eles não iam consertar o bug, eles iam deixar o bug lá para ele ser um backmark. Não, feature. Ou isso. Isso significa que, né, sendo book compatible, os bugs foram carregados para Apple III, Atari 800, o Commodore PET CPM 80. É o pet, 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 é o Patch de verdade com teclado decente e sem um cassete. Ou o MPC. E olha só que bacana, o Sony SMC 70, o único port do VisiCalc que rodou sobre CPM. E eu diria que o único VisiCalc que rodou no micro Z80 e Não, faltou uma coisa aqui. Ele também saiu pra TRS-80. E TRS-80 que é Z80. Mas nessa época o TRS-80 não rodava CPM. Rodava, era o SMC 70, o único caso de VisiCalc rodando sobre CPM, né, no caixotinho da Sony. E pasme com 3,5. E o SMC70 não é um MSX. Exatamente. Aliás, ele é mais um que a gente achou perdido, que deveria estar no episódio dos micros orientais e que hoje em dia tá merecendo um parte 2 daquele especial, porque tanta coisa que a gente achou depois. Também, né? Porque esse pessoal tem quase 6 anos. Pois é, nesses 6 anos achamos tanta bizarrice que merece um outro episódio. Giovanni, pega aquela nossa lista infinita e acrescenta lá. Sem colocar o caixotinho da Sony, que parece que foi feito pra Philips. Bichinho feio, diga-se de passagem. Bota ele ali do ladinho do Hitachi Basic Master. Não, melhor, em cima dele que dá espaço. Aquilo ali é uma mesa mesmo. Não, põe embaixo. Pô, tu quer matar o bicho? Você botar embaixo? Mas a gente já comentou de ser o Killer App, a gente vai voltar ao Killer App lá atrás, que a gente vai dedicar um espaço desse episódio só para explicar isso, explicar o impacto da planilha eletrônica. E um dos impactos, inclusive, foi abrir o olho do pessoal da IBM sobre essa coisa de microcomputador, que eles achavam que era brinquedo. O pior, moda passageira. Ou moda passageira. Mas enfim, o VisiCalc veio e dominou o mundo, particularmente o mundo 6502, fez vender Apple II a dar com pau, até que basicamente ali por volta de 83 surgiu o Lotus 123, do qual nós vamos falar daqui a pouquinho, e que as vendas do VisiCalc caíram, assim, literalmente despencaram. De muito pra zero, né? Em 2 anos de líder de mercado, a Software Arts entrou em insolvência e foi vendida para Lotus. Irony is a bitch. E veio aquela meba gigante escrito Lotus, abriu seus tentáculos e fagocitou o VisiCalc. Absorveu tudo. Tem 2 detalhes bem interessantes, cada um fala um detalhe aí, se alguém quiser. Tô falando demais nesse episódio. Então ninguém vamos lá. Nem é tu. Tá bom, eu falo do primeiro. O conceito de planilha ele não foi patenteado porque simplesmente esse conceito não existia em 81. Não existia conceito de patente de software, né? Hoje só patenteia soma, subtração, multiplicação. Também não existia o conceito de patent troll, né? Tem outra coisa também, que ele foi vendido pela Personal Software, depois virou Vision, e aí começou uma briga na justiça, que era de braço. E se você quiser mais informações, você pode dar um pulinho lá no site do Dan Bricklin, que ele tem explicações a respeito. Aliás, eu descobri que o Dan Bricklin é nosso concorrente. Ele mantém podcast. O quê? Tem podcast no site dele. Você entrar no site, tá lá ele fazendo pose de galã de quinta, na foto, e tem uma seção lá, podcasts. Tá tudo bem, tá um mais desatualizados. Então o último podcast é de 22 de janeiro de 2014, mas tem gravações lá, e fez pra composição. A intenção é complementar o conteúdo do blog dele. Então tem um bocado de alguns áudios lá interessantes, se vocês quiserem ouvir, umas coisas curiosas. O site até é simpático, tem fotos da época, bastante informação, os escritos dele, história. Tem coisas recentes que ele continua botando a mão na massa. Então tem, por exemplo, coisa feita pro Apple Watch. Ele comenta coisa pro Apple Watch. Fez o VisiCalc pro Apple Watch? Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Alguém deve ter querido portar. Não, assim, ele não vai fazer porque ele, até na entrevista pra Quartz, ele fala como é inviável você colocar grandes quantidades de dados e números em equipamentos móveis, celular, o smartwatch, etc e tal. Certamente ele acha que a eletrônica não vai prosperar muito, mas ele acha que
outras coisas vão ter que aparecer em geral, coisas de uso geral. Mas enfim, aliás, já que a gente falou de CPM, vamos falar de CPM? Vamos fazer aquela pausa antes de falar do sucessor do VisiCalc, que foi o Lotus 123. Vamos falar dos concorrentes contemporâneos do VisiCalc. A gente falou porque certamente o primeiro contato de muita gente do podcast foi com algum deles. Só lembrando que ele foi a planilha predominante do mundo 6502, só que o mundo não era só 6502, né? O que surgiu no cenário dos outros mundos? O CPM, eu acho que foi talvez um grande caso do CPM em que você tinha uma disputa entre dois programas. Porque, por exemplo, a editora de texto CPM, WordStar, banco de dados DBase. A coisa não era tão simples no CPM. Você teve uma disputa entre o SuperCalc e o Multiplan. Vamos falar primeiro do SuperCalc. O SuperCalc era originalmente uma empresa chamada Sourcing, e depois a Computer Associates comprou, e aí virou CA SuperCalc. Até hoje a Computer Associates compra a empresa e coloca o nome dela e mantém tudo o resto. Era originalmente para CPM, onde acabou até se tornando líder de mercado. Teve versão para VMS, um abraço pro pessoal do DEC, e teve versão para MS2. Não, HP, a OpenVMS hoje em dia. VMS HP. Não, cara, até hoje é DEC, acabou. Eu sei que já passou pela mão da Comac, já passou pela mão da HP, agora não sei se está na HP ou na HPE, porque ninguém mais sabe de nada na HP, mas é da VMS. Ou na HPE? VMS é DEC, acabou. É DEC e VMS acabou. E vinha no Osborne One. Ele viria no Osborne 2? Acho que sim. O Osborne 2 faria até café, né? Se saísse. Essa planilha do Osborne One não era que vinha em ROM? Não, vinha em disquete. A que vinha em ROM é a concorrente dela. Que a gente vai falar agora abaixo, né? Daqui a pouquinho. Tem a gente lembrar uma coisa importantíssima que o SuperCalc fazia e o VisiCalc não fazia. Hoje, certamente, se você tirar das planilhas, vai quebrar planilha doidada pelo mundo afora. Vai a empresa quebrar, essa coisa toda. Que são as referências circulares. E o que é uma referência circular, minha gente? Bora aí, você sabe a planilha. Exatamente isso que você está pensando. Células que dependiam do resultado de outras células para calcular. Ou seja, ele sabia a ordem de fazer a conta e assim exibir o resultado, não exibir erro. Isso. Aliás, César, eu lembro de uma história, um desses documentários que se assiste na televisão de vez em quando, que citava de muitos casos nos Estados Unidos de pessoas que foram demitidas, vem que você fala de planilha e fala de fórmula, foram demitidas por erros de cálculo das planilhas, porque o sujeito, ao invés de apagar o conteúdo da célula, ele colocava um espaço. Tudo bem, na soma você colocou 5 valores numéricos, colocou 5 valores de string, a soma vai ser a soma dos 5 valores numéricos, a string vai ser ignorada. O problema é que o cara também usava equações estatísticas, então para calcular a média não era calculada dos 5 valores, mas sim dos 10 valores, então o valor modificava, e assim o valor era errado, e o cara dava previsões erradas, valores errados no relatório pro chefe. Obviamente que o chefe... You are fired. Aliás, uma observação, um dos links que eu mais gostei de achar para esse episódio, vou colocar, é justamente como o gerente de produto da Sourcing conta como o SuperCalc 3, passou a fazer referência cruzada. E como ele, inclusive, conseguiu vender SuperCalc em vez de Lotus 123, porque o SuperCalc fazia referência cruzada. Por quê? O que a referência cruzada permitia? Permitia cálculos de margem de lucro, de uma maneira muito mais simples. O profit sharing. Na verdade, acho que profit sharing não é margem de lucro não, meu Deus do céu. Variação, né? Contribuição. Partilha de lucros ou alguma coisa desse tipo aí. Eu já fui melhor nesses termos econômicos, eu confesso pra vocês. Sim, ele conseguia vender e é uma coisa. De acordo com o Google Translate, é partilha de lucros mesmo. Isso fez uma diferença absolutamente brutal, porque inclusive permitia planilhas mais sofisticadas, para cálculos mais sofisticados que ainda eram feitos na mão, porque o VisiCalc não permitia referência circular. Do resto, talvez outra coisa mais interessante para falar, né? Vamos falar do Multiplan. Gente, o Multiplan era ou o Microsoft Multiplan, vamos usar nome e sobrenome, pois realmente, justamente, antes do Excel existiu o Multiplan. Ele foi escrito pelo Douglas Clunder, aliás, ele escreveu as versões do Multiplan contra a primeira versão do Excel, então tecnicamente podemos dizer que o Multiplan e o Excel não é uma relação pai e filho, é uma relação de irmãos. Exatamente. Ele foi originalmente, estou falando do Multiplan, tá? Foi escrito para CPM, forma de concorrer com o SuperCalc, escrito em P-Code, ou seja, em Pascal Bytecode. O Douglas Clunder não era forte. E aí é interessante porque saíram versões para MS-DOS, saíram versões para Xenix, saíram versões para Apple II, versões para Commodore 64 ou 128, versões para TI-99
99.4, um abraço pro Juan, onde quer que ele esteja, versões para TRS-80 e versões para os stands modelo 100, 200, 600 para tudo. Isso que eu estou com pausa dramática, hein? Pausa dramática. Teve Multiplan pra MSX, gente. Na verdade, vocês sabem, é uma versão em cartucho, vendido pela ASCII com o nome de MSX Plan. Nós, inclusive, fizemos um post razoavelmente recente, foi de dezembro de 2015, um Domingão do Agony, falando lá a preservação do MSX Plan para a posteridade. Então, teve a versão para MSX em cartucho, era o MSX Plan. Para quem quiser se divertir, só a informação de que o MSX Plan foi vendido pela Sharp/Repcon no Brasil com o nome de Hot Plan. Isso, você também usou a Multiplan no Brasil na época? Por vias transversas, mas usou. E a bizarrice não para por aí não. Pois é, né? Porque saiu pra Mac. Sim, saiu o Multiplan pra Mac. E durante o primeiro ano de vida do Mac, foi a única planilha disponível para os usuários do computador. Era a única coisa que você tinha pra usar. Aliás, no filme que o Ricardo ama, que é o Pirata do Vale do Silício, Merda! tanto a dublagem quanto a legendagem, ela destroçou uma expressão do ator que faz o Bill Gates, falando que eles tinham o Multiplan disponível em várias plataformas. Acho que na legenda ficou... Nós temos multiplanilhas disponíveis em várias plataformas. Mais um motivo para eu não gostar de Piratas do Vale do Silício. Poderia ser pior, poderia ser esses filmes novos do Jobs. Poderia ser Piratas do Vale do Silicone, né? Como muita gente traduz Silicone. Nossa. O filme do Jobs com o Michael Fassbender, eu não vi ele todo, vi uns pedaços, mas aí o filme é bom, assim. Minha esposa, que não sabe nada do assunto, viu e ficou horrorizado com ele. Você tá falando igual o Silvio Santos agora. Você não viu, mas sua esposa viu. Não, minha esposa viu o filme todo. Eu vi só um pedaço, meio último terço do filme, já sabia da figura. Aí ela ficou apavorada. Quando ela assistiu o filme todo, ela, meu Deus, mas esse filme não presta. Não fala alto, tem usuários de Apple em todos os cantos, eles podem querer te atacar. Estamos sendo espreitados. Então quer dizer que... Estamos caçando toelhos. Então quer dizer que esse filme veio pra botar uma patical naquele Jobs de 2013, que ele era santinho, ele era hippie bonitinho. Não, tem dois crianças. Levava crianças com queijo, muito queijo. Cheddar. Mas vamos voltar a falar de bizarrice? Porque talvez a maior bizarrice foi que o Multiplan saiu de um computador chamado B20 da Burroughs. Jesus. É um troço tão bizarro que é até difícil achar informação sobre ele. Pergunta pro Google, o Google te faz cara de conteúdo. O que são esse monte de caixinhas que eu tô vendo na foto aqui? Seus módulos que compõem ele, não? Deve ser. Cara, é estranho mesmo. Mas aí que tá, eu tô olhando, a máquina em si, ele tinha um processador arquitetura de PC. Processador PC. Tem uma versão dele com 80386. Cada módulo, só que não rodava MS-DOS, rodava um sistema chamado PTOS, que era licenciado da Convergent Technology. Então esse cara era um PC do mundo bizarro, é? Era um PC da Burroughs, né? Uma máquina realmente diferente, assim. Tá, tudo bem, vamos falar também. Ela usava processador PC e não era um PC. Tá, FM Towns também, não quis dizer. Mas a máquina realmente é interessante a ideia de módulos. Então você encaixar, tinha um módulo com um processador, outro módulo com HD e flop encaixando lá. Obviamente você vai expandindo, você faz uma mesa com ele, né? Sim, você faz o seu banco, mais fácil. Isso aqui, sabe o que é isso? Isso aqui é literalmente o conceito de arquitetura de mainframe aplicado em microcomputador. Vocês podem ver o Mini, né? Vocês podem ver que a Texas fez a mesma coisa com o TI. O TI era pequenininho, mas quando você comprava a PEB e comprava os periféricos, ele se transformava numa coisa que você tinha que comprar uma mesa pro computador. Num monstro. Você tá falando, eu tô vendo aqui um artigo falando sobre os Mac Pros, né? Da ideia, o conceito modular. O conceito modular dos Mac Pros, não sei o que. E o cara dizendo, será que eles serão os novos Burroughs B20? Eu fico doido da minha cabeça. O bagulho é doido. Mas, o universo é cíclico. Universo é cíclico. Vamos deixar um link bem rapidinho. É bem legal esse link. O pessoal do rs80.org tem uma página bem interessante sobre Multiplan para a linha TEND, não apenas para o RS80, com preço, tem screenshots, opções e screenshots e tudo mais. E claro, uma coisa que todo mundo faz questão de não lembrar é que o Multiplan usava a notação L1C1, ou seja, linha L1 e coluna C1. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
E Microsoft. Que significa basicamente o A1 do Physical, que era A1 no Multiplan. Não, L1C1. Não, R1C1. R1C1. Aí a propósito, diga-se de passagem, eu não sei hoje em dia, mas até há pouco tempo o Excel tinha suporte a abrir arquivo do Multiplan. Tinha. E eu vou ser honesto com vocês, eu não tenho certeza, eu tô tentando verificar disso agora. Talvez o LibreOffice tenha. Uma época, se não me engano, tinha suporte ao Multiplan. Não, se tiver suporte aos arquivos do Multiplan, a importação vai ter que pelo menos entender. Ele converte a letrinhas. Olha, o LibreCalc, ele não suporta mais. Ele suporta o Silk, que é o formato que é da própria Microsoft para exportação de dados. Não tem mais suporte, não. Mas assim, tanto o SuperCalc, que aliás eu usei o SuperCalc em MSX, o SuperCalc para MSX é a partir do CPM, enfim, coisa toda, como o Multiplan, não eram killer apps do CPM, porque o CPM não precisava ter killer app. Basicamente, ele era o killer. Chegou um momento que o CPM se vendia sozinho. O poder secreto do CPM era ser o CPM. O VisiCalc foi a killer app, foi criador do conceito de killer app, e aí a gente volta a falar de mais um criador de killer apps, e esse foi talvez mais relevante no final das contas. Em 1983, Mitch Capor, que era amigo dos criadores do VisiCalc e Jonathan Sachs, lançam como Lotus Development Corporation uma planilha de cálculo eletrônica chamada Lotus 123. Uma curiosidade, o Mitch Capor, se não me engano, era professor de yoga por essa época. O nome era Lotus por causa da posição de Lotus do yoga, se não me engano. Não era porque ele queria ter um carro da Lotus. Tá. Uma coisa que eu vou logo destacar assim, de cara. Em 83 tivemos o lançamento do PCXT, né? Eu acho que tá intimamente ligado ao lançamento desta versão do PC com o Lotus, não? Sim, tá intimamente ligado até com o desenvolvimento depois do XT. A gente vai chegar lá. Mas por que é 123? Porque era tão fácil de contar quanto 123. Também, porque não era só planilha. Ele tinha o modo para geração de gráficos, que era o chat. Eu acho que o SuperCalc passou a ter isso posteriormente como um disco à parte. Isso. E um banco de dados rudimentar. É o início do banco de dados de pobre. Assim como o Mitch conhecia o pessoal do escada VisiCalc e tal, se manteve bem próximo. A estrutura de menus era a mesma, a anotação A1, não tinha muita dificuldade, o pessoal sabia o que era. Também ele não fazia muito sentido ele resolver reinventar tudo, né? Ainda mais para um público que, no mínimo, estaria migrando do Apple II para um PCXT. Então aproveita, né? E no final, eles portaram para várias plataformas sem sair do universo do computador profissional, por assim dizer. Ele saiu, além da versão padrão de MS-DOS, ele saiu para OS2. Você tá rindo do quê? Uma versão para Deskmate, que era a interface gráfica que vendia nos PCs dela. Versão para Unix. Eu não tô agora lembrado se cheguei a ver um Lotus 123 de Unix rodando em algum momento da minha vida. Para macOS. Ou melhor, System, né? Vamos falar o nome que ele tinha na época, antes dele ter ficado de boutique. E César? Os Pocket PCs da HP rodando MS-DOS. Eu tenho lá. E o que acho que muita gente acabou usando, ou fingir que usava, como Boss Screen de jogos. Alguém explica o que é Boss Keep, por favor? Que é ótimo. Fala, João, você que é o gamer do grupo. Boss Screen é simples, você tá lá de boa jogando, mas só que você tem que ficar atento porque seu chefe pode chegar pra aquela famosa bisolhada nas baias. Não, pra seu chefe trabalhando. Sua mãe, né? Ou sua mãe, Aí, obviamente, o que acontece? Existem screensavers que eram basicamente pra simular esses ambientes corporativos de trabalho. E tem um do Lotus pra isso. Então você fica lá simulando que está trabalhando, olhar, vai tomar aquele famoso tapinha no ombro, muito bem. Quando o chefe estiver numa distância segura, você aperta a tecla e continua jogando. Simples assim. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu lembro disso na versão para DOS do Tetris, que tinha uma tela do Lotus 123 e um simulador de submarino chamado Gato. Tem para várias plataformas a versão para DOS. Tinha também uma planilha do Lotus. E por aí vai, né? Isso aí... rapidamente, indo um pouquinho mais pro futuro. Curiosamente, o Excel tinha um oposto. Tinha um joguinho dentro do Excel. Então eu acho que isso foi uma piada em cima desse Boss Screen do Lotus. Olha, o Boss Screen era da Lotus. As empresas que copiavam na cara de... Quer dizer, copiavam entre aspas, né? Elas faziam uma tela parecida, mas evitavam colocar nomes. Sim, é isso que eu quis dizer. Eu acredito que o Excel teve um joguinho embutido pra fazer uma piada em cima dessa... Vocês falaram de Boss Screen, vocês me lembraram, há muitos anos atrás eu peguei na internet o Hacker Test. 512
perguntas pra fazer o seu nível de hacking, e ele tinha uma boss screen. E a boss screen se acionava, em vez da planilha entrava um easy write, e ele estava redigindo uma carta, e no meio da carta estava piscando uma frase dizendo: meu chefe é um completo idiota. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Aí contar muito com a idiotice do chefe, hein? Ó, detalhe, quem quiser se divertir, a gente pode botar o link da Mob Games com todas as páginas dos jogos que eles têm registrados que tem isso. Mas se você procurar na internet com calma boss screen, vocês vão achar uma referência. O Boss Key, você vai achar uma referência no, acho que o site é o Kotaku, que ele comenta que a Confederação Australiana de Rugby, ou coisa parecida, recriaram isso na página web deles e botaram uma tecla que faz aparecer o Excel. Gente, vocês nem citaram que o Leisure Suit Leure tem boss screen. Vocês não podem de família. Leisure Suit Leure 3 e o Leisure Suit Looking for Love, os dois têm boss screen também, ou seja, isso aí é brincar. O The Land of the Long Wizard, que é o primeiro, também tem. Ou seja, isso é brincar com perigo mesmo, né? Sabendo, só pra comentar isso aí, já pra adiantar a vida de vocês, tem relatado no Mob Game 60 softwares com boss key e boss screen, sendo que o mais recente dele é um Sudoku para Windows de 2006. O Star Wars Arcade, aquele vetorial, também tem uma boss screen. Impressive. Esse é para os fãs de Star Wars. Pô, eu não sabia, me ferrei. Tem vários jogos aqui. Caraca, o Ultra Vixen, jogo pornográfico, Cyber Strip, Blackjack. Isso que é brincar com perigo. Isto é a maior putaria! O cara tá lá no trabalho. O Jack Rabbit, que é um joguinho de plataforma da Epic Mega Games, aquela que anos mais tarde faria o Gears of War, também tem. O Wolfenstein 3D tem. Spear of Death. Eu lembro de ter visto uma vez, só que eu não lembro o conteúdo. Eu acho que isso não é uma planilha, é um gráfico que você estaria vendo porque você estava trabalhando numa planilha. A expansão dele, Spear of Death, também tem, obviamente. Tiraram isso no Doom, pelo visto. Que pena. Mas, vamos voltar ao Lotus, e agora acho que a parte mais interessante do Lotus, porque na verdade o Lotus 1, 2, 3 acabou sendo muito mais relevante pelo que ele causou do que propriamente pelas features. Primeira coisa é a seguinte: o Lotus 1, 2, 3 era orientado à performance, e isso significava que ele ia direto no hardware do IBM PC. Metal. Precisava ser rápido, né? E aquela história: se você quer rapidez em um computador, programe Assembler. Acabou. Até hoje. Não tem que discutir. Escove Bit Assembler. E sim, até a versão 3.0 do Lotus 123, ele era programado em Assembler 18.6. Por conta disso, né, você precisa. Você tem que atualizar uma planilha gigantesca, tem que botar informação na tela. Você não vai perder seu tempo mandando a BIOS do PC escrever na tela. Você colocava barras direto no segmento de RAM onde ficava a tela. Não. Tudo bem, isso produziria um efeito de snow, porque você estaria escrevendo direto na memória em placas CGA mais vagabundas com processadores de clock mais rápidos. Porque você estaria fazendo as coisas se atropelarem. Quem é desses Spectrum vai saber do que eu tô falando. E quem usou muito PC XT com CGA vai também lembrar do que eu tô falando. Só uma pergunta: alguém ouviu falar da BIOS aí? Cadê? Onde? Sumiu, roubado. BIOS, bichinho ignorante operando o sistema. Só tem merda! Gente, pra onde nós vamos não precisamos de BIOS. Mas por conta disso, o Lotus, o 1, 2, 3, por conta disso, ele acabou sendo, durante bastante tempo, o teste principal de compatibilidade com os clones de PC, né? Eu lembro do livro acho que até já resenhei o Open do Rod Canyon, ele falava isso, tipo, quando eles fizeram o Clean Room, né, da engenharia reversa da BIOS, e um dos testes era esse: tinha que rodar o Lotus 1, 2, 3, tinha que rodar as coisas todas, como rodaria no IBM. E durante muito tempo, todo mundo que queria lançar um computador, queria lançar um clone, queria lançar uma BIOS, para ser compatível, tinha que rodar Lotus 1, 2, 3. Até porque muita gente comprava o PC para rodar Lotus 1, 2, 3, né? Então, seria bom você fazer uma coisa que funcionasse, senão você perdeu o cliente. É óbvio, uma das coisas que planilha pede muito é memória, porque os números tem que acontecer. Você roda a planilha, ela joga a tua informação na memória, pra você calcular rapidamente, fazer o cálculo muito mais rápido que ir no disco e voltar. As planilhas ficam muito grandes, você precisa de mais memória. Mas pera aí, mas 640K são mais que o suficiente pra todo mundo. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? A não ser que você rodasse Lotus 1, 2, 3. Aí não era suficiente. Haja memória, né? A especificação de memória expandida era Lean AMS, o Lean vinha de Lotus, Intel e Microsoft. Pois é. É que
assim, o 8086 e 8088, ele só enxerga 1 MB de RAM. É tudo que ele vê. Ele só vê isso, não enche o saco, não peça pra ele tentar olhar mais um pouquinho. E por que 640K? É assim, você vai lembrar que o PC tem uma ROM, né? Ele tem 128K ou 256, não lembro agora de cabeça. Isso é fácil de calcular. Cadê minha calculadora? Não tô tendo 334K. Eu não lembro agora o tamanho exato da ROM dos PCs, mas é a ROM e os 640K de RAM, eles ocupam literalmente todo o espaço de endereçamento de 1 MB. Então, você tem um espaço que você vai precisar para os periféricos, um espaço para você colocar os pontos de acesso do rádio, e no final, você tem bem menos de 1 MB para poder trabalhar na sua planilha. É o que a Lotus, junto com a Intel, junto com a Microsoft, resolveram fazer. Eles criaram, meu Deus, começamos o episódio falando disso. Bank Switch. Eles criaram um método de Bank Switch de página de 16K, num bloco 64K que dava para fazer segmento de 64K. Quem sabe conhece a arquitetura do 8088 sabe o que é um segmento. E que permitia, aí cronologicamente falando, né, expandir a memória do seu XT e 286 para 4, 8 e até 32 MB de RAM. Mas não era linear, tá, gente? Lembrar o seguinte, estamos em modo DOS, só enxerga 1 MB. Tecnicamente, essa coisa era uma espécie de Mega RAM de XT. Giovanni, eu sei que tem uma história de Lotus 1, 2, 3 aí. Sim. Eu vou pegar uma água e você conta. Tudo bem. Quando eu fui estagiário há muitos milhões de anos atrás, na finada casa sendo rede de supermercado do Rio de Janeiro, para quem é de fora, e eu fui estagiário lá bem no comecinho da década de 1990, eu cheguei a ver, justamente eles tinham um 286, era o padrão dos computadores nessa época de escritório, né? XT pro feijão com arroz, 286 para trabalhos mais pesados. Ele tinha uma dessas placas de memória LIM, placa gigantesca com expansão de RAM. Era slot ISA ou era ISA mesmo? Não lembro agora. Eu acho que é o ISA com um pedacinho a mais. Que a placa era gigantesca de grande. Nem lembro exatamente o tamanho. Não era o VLB, não? VESA? Não, é o 286, cara. É que as placas as placas eram grandes porque o pessoal usava pra fazer tipo 2 MB de RAM com memóriazinha de 16K, né? Então acha chip. Devia ser ISA 16 bits. O ISA 16. E era justamente um computador que usava pesado o Lotus. Então, na época eles iam trocar essa máquina por um 386, aí não precisaria ter essa expansão maluca. Que inclusive você tinha que instalar o driver, senão o Lotus não reconhecia, tá? Uma outra curiosidade também dessa época, isso já no modo VGA, já mais para quem usava 386, a Lotus, antes da migração da mudança de DOS para Windows, ela tinha um módulo que era instalado à parte do programa chamado WYSIWYG. O que fazia esse tal de WYSIWYG? É assim, a gente do suporte só instalava em máquina 386 por razões óbvias, consumia muito processamento, mas até rodava em CGA, que fazia com que o Lotus ele saísse do modo texto e trabalhasse no modo gráfico. Então ele ficava com a cara que hoje é o Excel. Podia usar o mouse, era gráfico, você podia inserir um gráfico direto na planilha, você podia colocar negrito, itálico, sublinhado, você tinha visual, esse tipo de coisa. Vocês querem mais história ou tá bom por hoje? Eu tô bem arrumado mesmo. Retrocomputaria, dedicação total a você. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.